A gente vai ver como computar o prefixo paralelo em mesh. Então, lembrando lá o que a gente tem no problema do prefixo paralelo, eu vou ter como entrada um conjunto de elementos ordenados aqui, então tem lá os elementos x1, x2, xn, e uma operação que pode ser realizada sobre esses elementos. Essa operação eu vou assumir que ela é associativa, é, então eu posso, por exemplo, realizar primeiro as operações sobre os últimos elementos e depois combinar com a operação dos últimos. É só para a gente poder realizar essa mesma operação aqui sobre os elementos de forma paralela. Mas note que ela não necessariamente é comutativa, então você não pode computar, por exemplo, x1 com x2 e esperar que o resultado seja igual a x2 operado com x1, certo? A única coisa que a gente pode fazer é colocar, como se a gente pudesse colocar parênteses, estabelecendo uma ordem de como a gente vai realizar essa determinada operação. O resultado que a gente quer no prefixo paralelo, então, é que cada processador PI contém o resultado dessa operação sobre os primeiros I elementos. A gente vai considerar um mesh, então, com lados de n elevado a meio, certo? Então, raiz de n é nós em cada um dos lados, e aí no total a gente vai ter n processadores. E aí eu vou assumir que os dados estão distribuídos de tal forma que eu tenho um elemento em cada um dos processadores em ordem. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenha n igual a 16, então eu tenho 16 elementos, e no exemplo que eu vou fazer aqui para explicar o algoritmo, eu vou considerar que a gente está fazendo uma operação soma. E aí aqui eu tenho então os processadores em ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até 16, já que eu tenho o tamanho do meu mesh aqui é 16, e aí o lado dele então em raiz de 16 é 4 por 4. Eu vou considerar também que para esse exemplo aqui da operação soma, os elementos que eu tenho em cada um dos processadores é um número com o ID daquele processador. Então aqui no processador 1 eu tenho o elemento 1, aqui o 2 e assim por diante. Tá bom, então o que o algoritmo vai fazer? Então a primeira coisa que ele vai fazer é, em paralelo, para cada uma das linhas, eu vou fazer uma rotação para a direita, tal que o último processador de cada uma das linhas ele possa realizar o cômputo da operação sobre todos os elementos daquela determinada linha. Então, eu vou fazendo a rotação aqui para a direita, o 4 ele vai operar com 3, depois ele vai pegar esse resultado e operar com 2, pegar esse resultado e operar com 1 e ele vai ter o resultado final aqui nele. A mesma coisa para esse processador aqui. Então, ele vai pegar o 7 e operar com 8, depois o 6 com esse resultado e operar com 8, depois o 5 com esse resultado e operar com 8. Então, eu faço uma rotação para a direita, passar os elementos para esse último processador para cada uma das linhas. Então, nesse nosso exemplo da soma, após o primeiro passo, o que a gente vai ter é isso aqui, certo? Então, nesse último processador aqui, ele computou a soma dos elementos que está na linha dele, que é 10. Esse outro processador aqui, ele somou com 7, depois com 6, depois com 5, o resultado é 26. Esse outro processador aqui, ele vai somar os elementos que estão na linha dele, vai dar 42, e esse último processador aqui, ele vai somar os elementos, então 16 com 15, com 14, com 13, e o resultado que ele vai ter lá vai ser 58. Isso vai ser após o passo 1, tá bom? Então, no passo 1, eu tenho que, no último processador de cada uma das linhas, ele tem a soma, o resultado da operação dos elementos sobre os dados daquela linha. Aí, no segundo passo, eu só vou fazer uma rotação na última coluna, certo? Para baixo, de tal forma que nesses processadores da última coluna eu já vou ter o prefixo paralelo computado corretamente para eles. Então, após o passo 2, considerando que a gente está realizando a operação soma, então vou fazer uma rotação para baixo desses elementos aqui. Então, eu vou passar aqui para baixo o 10, para baixo o 10, que vai ser somado com 26, então ele vai ficar com 36. Aí esse processador vai pegar o resultado que é 36, vai passar para baixo, para esse processador aqui de baixo, vai somar 42, que vai dar o resultado 78. E aí finalmente esse processador vai jogar o resultado dele 78 para baixo, que vai somar com 58, e ele vai ter o resultado 136. Então, para esses processadores que estão na última
coluna, eles vão ter já o resultado correto. Isso aqui é o que a gente tem, então, após o passo 2. Então, após o passo 2. Esse aqui que a gente tem. Então, esses processadores já vão ter o prefixo paralelo correto para cada um deles, certo? Por quê? Porque aqui eu somei os dados de toda essa linha aqui e coloquei nesse primeiro processador. Aqui anteriormente já tinha somado os dados de toda essa linha. Quando eu somar esse valor com esse aqui, então estou somando os dados dessa linha anterior mais todos os dados dessa linha. Aí, para esse próximo cara aqui, você tem aqui nesse cara, quando você fizer a soma de 10 com 26, você tem 36, você vai ter a soma de todas as duas primeiras linhas. Como esse cara aqui já tem a soma dessa terceira linha, então ele vai ter a soma de todos os dados das três linhas. E a mesma coisa depois para esse último processador, ele vai ter então a soma do resultado de todas as quatro linhas. Então, após o passo 2, esses caras aqui da última coluna, eles têm os prefixos paralelos corretos na computação que eles precisam fazer. Depois a gente vai ter um terceiro passo, onde em paralelo para cada uma das linhas, exceto na última, o último processador que já tem o seu resultado correto, ele vai transferir esse seu prefixo correto para o processador seguinte. Então, se esse cara aqui é um processador PI, ele vai transferir ele lá para o processador PI mais um. Só que o PI mais um desse último processador aqui, então você pegar esse último processador que está na última coluna aqui. Então, o próximo processador dele, na realidade, é o processador 9, que está aqui. Ele não tem uma comunicação direta com ele, certo? Então, para eu fazer essa transferência do resultado do prefixo desse cara aqui para esse processador 9 aqui, então eu vou ter que fazer uma rotação para a esquerda do valor do prefixo que eu já tenho nesse processador aqui. Então, eu faço uma rotação para a esquerda, depois eu faço mais uma transmissão aqui para baixo para o processador da linha seguinte. Então, em paralelo, para cada uma das linhas, cada um desses processadores aqui eles vão fazer uma rotação para a esquerda e depois uma transmissão para baixo do resultado que eles já têm correto. Então, após o passo 3, o que a gente vai ter é isso aqui. Então, isso aqui é após o passo 3. Certo? Então, o 10 aqui, ele fez uma rotação para a esquerda, o 36, o processador que está aqui com o valor 36, ele vai jogando esse cara para a esquerda, esse cara aqui também vai jogando para a esquerda, e depois um para baixo, para ele passar o resultado para o próximo processador em sequência a ele. Então, o resultado que está aqui em 10 vai ficar aqui nesse processador, o valor de 36 vai ser passado para esse processador, e o valor 78 vai ser passado para esse outro processador aqui. Então, isso é o que a gente tem após o passo 3. Eu faço uma rotação em paralelo para cada uma das linhas e transfiro o dado para baixo. Tudo bem. Então, vamos lá agora para o último passo. Então, agora em paralelo, para cada uma das linhas, basta a gente fazer uma rotação para a direita e cada um dos processadores vai pegando o resultado que ele está recebendo da esquerda, operando com o seu dado para ele ter o seu prefixo computado corretamente, certo? Então, para cada linha, você vai ter lá os processadores P daquela linha PLJ, para J de 1 até N sobre 2, ele vai recebendo o resultado da esquerda, opera com o dado que ele contém e assim ele tem o prefixo paralelo correto para ele. Então, no nosso exemplo aqui, após o passo 4, então isso aqui é após o passo 4, após o passo 4. Então, o primeiro processador aqui vai operar o 10 com 5, então ele vai obter o resultado 15 e vai passar para o processador seguinte. Ele vai pegar 15, vai somar com 6, vai ter o resultado 21. Ele vai passar esse resultado 21 para o próximo processador, que vai somar com 7, então ele vai ter 28 e ele também ele pode passar para esse processador, mas ele já tem o resultado dele lá, que é o valor 36. E isso aí está ocorrendo paralelo para cada uma dessas linhas aqui, certo? Então, nessa linha aqui, ele passa o próprio 1 para o seguinte, então ele obteve 3, ele passa o valor 3 para o seguinte, obtém o valor 6. Esse cara aqui, ele vai somar o 36 com 9, vai obter 45, vai passar o 45 para o processador seguinte, que vai somar lá com 10, vai obter 55 e assim por diante. Então, após o passo 4, a gente tem o cômputo do prefixo paralelo para todos os processadores. E aí vamos fazer a análise, então, do algoritmo.
Então, no passo 1, para cada uma das linhas, eu faço uma rotação para a direita, tal que os últimos processadores daquela linha, eles vão ter o resultado da operação sobre os elementos daquela linha, certo? Como as rotações são feitas em paralelo e cada rotação ela é proporcional ao tamanho do lado do mesh, então o tempo que a gente gasta é θ de n elevado a meio, já que n elevado a meio é o tamanho do lado do mesh. No passo 2, a gente faz uma rotação da última coluna. Só na última coluna a gente faz uma única rotação, para que cada um dos processadores dessa última coluna computem os seus prefixos paralelos corretamente. E aí, como é o tempo de uma rotação, o tempo dela também é θ de n elevado a meio. Depois a gente tem a transmissão desses resultados dos processadores que estão na última coluna para o processador seguinte, para o processador que está na linha seguinte. E isso aí é feito com uma rotação para a esquerda, que tem tempo proporcional ao tamanho do lado do mesh, mais uma transmissão para baixo, que é constante. Porque todas essas rotações são feitas em paralelas, uma para cada linha, uma transmissão para baixo também em paralelo para cada uma das linhas. Então o tempo total também vai ser θ de n elevado a meio. E finalmente, no passo 4, para cada uma das linhas em paralelo, vão sendo computados prefixos paralelos para os demais processadores. Como o tamanho de cada do lado, né, do mesh é proporcional a n elevado a meio, então o custo total dessa última rotação também é θ de n elevado a meio. Então o tempo total é θ de n elevado a meio. E o custo do algoritmo vai ser o quê? É o número de processadores, que é n, vezes o tempo, que é θ de n elevado a meio, então dá θ de n elevado a 3 meios. Então note que esse algoritmo não é custo ótimo, porque o algoritmo sequencial ele resolve esse problema em tempo linear, em θ de n. Aí a gente vai ver no próximo vídeo como melhorar esse custo.